Orar é bom, né? Pai, nós queremos nesse momento orar ao Senhor e pedir, Deus, a Tua graça, o Teu amor sobre nossas vidas. Queremos pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha agora, Senhor Jesus, através da palavra e ministre, Senhor, sobre os nossos corações, Pai. Deus, tudo aquilo que o Senhor já colocou, Senhor Jesus, em espírito sobre a minha vida, que seja derramado sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe também todas as igrejas, Senhor, que hoje estão invocando o nome do Senhor, Pai, nas cidades onde que nós temos as nossas igrejas, que o Senhor abençoe os preletores, os pastores, Senhor, aqueles que estão ministrando e levando, Deus, a Tua palavra, que seja uma palavra viva, poderosa e eficaz, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Hoje a tecnologia ela tem se avançado cada vez mais e tem facilitado muitos processos, né? Eu lembro que meu primeiro computador foi um Itaú-TEC 486 e eu fiz o curso da Microlins. Tem problema fazer propaganda não foi Microlins, foi SOS Computadores, lá na Avenida Mateu Bey, lá em São Mateus. Eu aprendi sobre MS-DOS, Lotus 123, essas coisas assim. E quando a gente lançaram a internet, né, você tinha que ter um telefone discado, né? E tinha um modem, e você clicava lá tinha o discador da IG, né? Estão me ajudando aí. Da IG, você clicava, aí você ia tomar café, você ia tomar um banho, até aquele negócio conectar e tal. Era um parto aquilo. E eu lembro que eu tinha acabado de fazer o curso e veio o Windows. Então, quer dizer, tudo que eu aprendi de nada valeu. E meu pai, todo orgulhoso: olha, filho, agora você tem um computador, agora você pode ganhar dinheiro. Ele mal imaginava que o curso que eu fiz, 1 ano e meio de curso, nada serviu, porque o Windows veio com uma roupagem totalmente diferente, muito mais fácil de mexer. E eu era quase um programador, né? Porque quem mexe com MS-DOS é tudo programação. E eu lembro que ficava girando assim: loading, 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 loading. Talvez hoje as crianças nem sabem o que é isso, porque você clica, a internet é muito rapidinha, baixa jogos em alta velocidade, consegue tudo muito rápido. Mas o tema da pregação é exatamente isso: loading, carregando. Nós estamos sendo carregados por uma porção do Espírito Santo diária em nossa vida todos os dias. E quando eu vejo aquele pequeno homem tocando esse instrumento, e eu vou entregar ele aqui, hein? Não sabia nenhuma música, ninguém falou para ele as músicas, tocou tudo de bate-pronto. Rodrigo, cuida do seu ouvido, tá bom? Não ouça música alta, não ouça música alta. Se você pôr fone, que você possa ouvir o que está acontecendo lá fora. Você é um instrumento de Deus, menino. Você tem o dom, você tem sensibilidade, você tem musicalidade. Eu tenho certeza que você herdou dos pagodes do teu pai, né? Mas agora você vai usar isso para a honra e glória do Senhor, amém? Amém? Então cuida dos seus elementos, tá bom? Não for andar de bicicleta, fica empinando não, que você precisa dos seus braços, das suas pernas, você precisa do seu ouvido, tudo para a honra e glória do Senhor. Então nós estamos sendo carregados pelo poder do Espírito Santo, está acontecendo. E quantos por cento já tem carregado do Espírito Santo na sua vida? Pastor, 2%, glória a Deus. Pastor, caiu a conexão, misericórdia. Essa risada não é sonoplastia não, irmãos, é o Manu lá em cima. Ele não aguenta, ele ri, ele não aguenta.
Então nós precisamos, na verdade, entender que eu e você estamos passando por um processo. E esse processo, ele é lindo e ele é maravilhoso. Porque às vezes nós começamos a ficar meio vaidosos, o Senhor Jesus vem e dá uma ajustada na gente. De repente a gente está fraco demais, a conexão parece que está lenta. O Senhor Jesus nos empurra em maiores desafios. Interessante que quando nós abrimos a palavra do Senhor em Efésios, eu gostaria de levar vocês até lá. Efésios capítulo 4, versículo 13. É interessante que a missão da Igreja Batista Ágape é uma igreja que nasceu no coração de Deus para abençoar Campinas, onde ela é sede, São Paulo, que é o estado onde ela pertence, o Brasil e o mundo. E a nossa visão, a nossa missão é essa, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos aonde? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Uau! Imagine eu e você, 100%, download concluído. Essa é a nossa busca e nós não podemos esmorecer, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar. Talvez a conexão fique lenta, talvez possa corromper uma situação, voltar, talvez que seja necessário começar tudo de novo, mas não desista, porque essa jornada é uma jornada que vai trazer para nós uma vitória que é eterna. Aleluia! Uma vitória que é eterna. E tem uma palavra que está escrita aqui: plenitude de Cristo. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre plenitude. Plenitude vem da palavra original, que é pleroma. Aquilo que é ou tem sido preenchido. Talvez você já participou de uma dinâmica aonde o professor ele pega uma vasilha e enche ali de areia e coloca pedras e depois ele coloca outros elementos e não dá certo. Depois ele tira tudo e aí ele vai colocando outros elementos e vai cabendo tudo, pedra, areia, e aí ele vem e enche com a água do Espírito Santo e tudo se completa. Então ele fala que nós precisamos ser preenchidos, mas preenchidos do quê? Olha para nosso derredor, olha para a nossa volta. Quantas coisas têm preenchido o meu e o seu coração? Quantas coisas têm ocupado a nossa mente? Quantas coisas têm invadido o nosso coração e tomado o espaço que na verdade deveria ser do Espírito Santo de Deus. Então a plenitude está dizendo que aquilo que está sendo preenchido, o navio na medida em que está sendo cheio, com marinheiros, remadores e soldados. Imagine que você fosse um navio, e que em cada fase, cada estágio desse load que vai carregando, você vai sendo equipado de marinheiros, de velas, de pessoas, tripulação extremamente competentes para que o seu navio continue mantendo firme, cada vez mais rápido e mantendo a direção no lugar que ele precisa chegar. Maravilha! Imagine a sua vida desse jeito, o corpo dos crentes que está sendo cheio da presença, do poder, das riquezas de Deus e em Cristo Jesus.
Já imaginou? Talvez quando você se converta, você está num caiaque, né? Um caiaque com remo só. É difícil demais. Alguém já remou aqui? Nas águas de Minas. Contra o vento, então, deve ser uma delícia, né? Deve ser uma delícia. Alguns aqui andaram de escuna na praia, né? Primeira vez de escuna minha, eu fiquei verde igual a camisa do Caio aqui. Terrível. Mas aí depois do caiaque você vai para um barquinho maior, você já consegue uma vela, de repente você já consegue um motor, e aí você vai. Isso são os elementos do Espírito Santo sobre sua vida, que vai facilitando a sua navegação nesse mar. E todos nós estamos navegando. Alguns em linha reta, outros fazendo zigue-zague, outros indo e fazendo um 8, mas todos nós estamos caminhando. E continuando aqui no conceito da palavra plenitude, é aquilo que enche ou com o qual algo é preenchido. Aquelas coisas com as quais o navio está cheio, como bens, como mercadorias, marinheiros, remadores, soldados, que significa o quê? Uma consumação ou plenitude do tempo, abundância, cumprimento ou realização. Cada um de nós estamos num tempo diferente da vida. Talvez alguns estão querendo encontrar uma profissão, procurando uma faculdade, procurando um lugar onde ele possa desenvolver as suas habilidades. Talvez alguns de vocês já tenham se formado e estão procurando aí trabalhos para desenvolver a sua carreira. Talvez outros aqui estão querendo já se casar. Se casar, buscar um companheiro, uma companheira. Outros já casados estão querendo ter filhos. Eu ouvi um aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus, assim seja, em nome de Jesus. Se precisar, a gente aumenta a sala das crianças, o berçário, não tem problema. Outros já em idade mais avançada, estão no momento agora de querer descansar e utilizar os seus conhecimentos para abençoar a vida de outras pessoas. Cada um tem o seu momento, cada um está na sua realização, talvez de formar filhos, educar filhos, talvez assim como eu, na época que os filhos estão na adolescência, que tudo é difícil. Cada um no seu tempo. Mas Deus está buscando em nós a perseverança em adoração, para que nós possamos manter uma busca pela maturidade espiritual, que na verdade é uma jornada de crescimento contínua e uma transformação profunda na vida de todo crente. Entenda, os seus sofrimentos e as suas aflições, elas são necessárias para te forjar o seu caráter e a sua vida, e o mais incrível de tudo isso, você pode, no futuro breve, ser um exemplo e um testemunho vivo para outras pessoas. É uma jornada que transcende as limitações terrenas, entende? Quando você é provado, você é aprovado. Ninguém consegue ser aprovado de algo se não for provado. Não existe isso. Não existe você conseguir uma carteira de habilitação sem você passar pela prova. Não tem como, amém, irmãos? Pastor, mas o Detran são... Não. Vocês entenderam, né, irmãos? Tem que fazer a provinha, tem que fazer as aulinhas, colocar o dedinho lá, ficar na aula, participar da aula. Não tem como você ser aprovado sem fazer uma prova. Não tem como você entrar numa faculdade sem você prestar o vestibular.
Não tem como você ser uma pessoa concursada se você não prestar o concurso. Então todos nós estamos sendo provados, em nome de Jesus, aprovados pelo Senhor, amém? Então essa busca, essa jornada, ela envolve a busca por uma conexão ainda mais profunda e real com Deus. Deus, Ele não expõe a sua vergonha, Deus trata o seu pecado para você se tornar uma pessoa ainda melhor, porque Ele te ama. Você já percebeu que você está na busca com Deus, de repente mostra uma coisa e fala assim: nossa, eu preciso melhorar nisso. Deus não quer te envergonhar, Deus Ele quer transformar você. Entenda, você está sendo carregado pelo Espírito Santo. Então quando você está carregando, já aconteceu? Quando você está prestes a concluir, aí vem uma mensagem: HD está cheio, exclua alguns arquivos ou alguns programas. Quem já teve um Samsung mais ou menos, já passou por isso, né? Oh, Jesus. Vou ter que desabilitar algum conteúdo agora e eu não sei qual que eu vou fazer. Meu celular não cabe nada. Tirava 2, 3 fotos e já enchia, né? A memória do celular. E aí a gente tinha que descarregar, mas tinha que jogar fora velhas coisas, para que novas coisas puras pudessem entrar na nossa vida. Amém? Loading. Estamos sendo carregados, estamos sendo preenchidos da presença do Senhor, estamos jogando aquilo que não presta fora. Deus está transformando a nossa vida de glória em glória, de passo a passo, e essa caminhada todos nós estamos passando. Qualquer pessoa que acredita no poder do Espírito Santo de Deus está passando. Eu não estou passando por prova nenhuma, então você não entendeu ainda o que é a jornada com Cristo. Quando você recebe o Espírito Santo, inicia-se o processo de loading sobre sua vida. John Wesley dizia assim: tua tarefa única na terra é de salvar almas. E olha que ele também dizia: a conversão tira o cristão do mundo. Amém? Fala mais um amém assim mais forte. É como diz o Leandro, ele diz que é carente, eu também sou, né? A conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Não adianta eu simplesmente dizer que amo Cristo, mas as minhas atitudes e a minha maneira de viver, ela precisa ser vista aos olhos dos outros, que eles possam entender que a minha vida, ela está sendo santificada. Agora, como eu e você podemos desenvolver essa intimidade com Deus, aprimorar o nosso caráter e manifestar os frutos do Espírito Santo em nossa vida? Abram a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Versículo 19: vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos, e de fato vocês suportam até quem os escraviza ou explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Paulo aqui, ele começa assim, ter um desabafo, mas de uma forma muito humilde, de uma forma muito prática. E aí ele continua dizendo aqui: naquilo que em todos os outros se atrevem a gloriar-se, eu falo como insensato, e também me atrevo,
São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. E devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, o Deus e Pai, Senhor Jesus, que é bendito para sempre e sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. No versículo 7, no capítulo 12, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar-me. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Irmãos, é totalmente contrário. Uma vida com Deus não é uma vida de ficar se orgulhando com conquistas, porque elas não vêm de nós, mas elas vêm do Senhor Jesus. Como é bom, como é amoroso e louvável o Senhor, quando Ele mostra no nosso espelho como verdadeiramente nós estamos. Muitas pessoas têm se levantado falsos mestres e se gloriado, mantendo estátuas, achando superpoderosos, fazendo entradas assim espetaculares, triunfantes, achando que eles são detentores de algum poder. Misericórdia disso! Nós somos simplesmente mensageiros do Senhor, enviados pelo Senhor, e todas as vezes que tomamos um tapa no nosso rosto, mostrando a nossa falha, mostrando o nosso pecado, é nesse momento que eu deixo de ser forte e eu me sinto fraco, porque eu necessito da glória do Senhor todos os dias, para que a presença do Senhor continue enchendo e baixando sobre a minha vida a vontade dEle. E nós não podemos achar que nós somos alguma coisa, mas somente em Cristo Jesus, porque nós morremos por Ele. E se eu entendo que a minha vida é para Ele, não existe razão de fazer qualquer outra coisa. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa: se eu vou escovar o dente, eu vou escovar para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor, você está doido? Não, é verdade. Eu vou escovar direitinho. Se eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer bonitinho, eu vou fazer a caminhada para a honra e glória do Senhor Jesus. Se eu vou dirigir, eu vou dirigir direitinho, porque é para a honra e glória do Senhor Jesus. Se eu vou no supermercado, é para a honra e glória do Senhor Jesus.
Se eu vou tomar banho, eu vou tomar banho para a honra e glória do Senhor Jesus. Se eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar por causa do meu patrão, eu vou trabalhar para a honra e glória do Senhor Jesus. Se eu vou para a igreja, eu vou para a honra e glória do Senhor Jesus. Se eu vou fazer um almoço, eu vou receber pessoas na minha casa, eu vou fazer isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo a dinâmica do reino que nós precisamos implantar em nossa vida? Não tem como separar. Senhor Jesus, não olhe isso não, porque agora o negócio vai ficar feio. Fecha o olho. Jesus, não tem como Ele fazer isso. Ele está em todo tempo, em todo lugar. Ele sabe tudo que nós fazemos. E Ele sabe direitinho o que passa aqui no nosso coração. A maturidade espiritual não é um destino final, mas é uma jornada que nos desafia e nos molda a capacitar e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Eu acordei de manhã, acordei para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou me vestir para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou pôr decote, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou vestir uma saia curta, para a honra e glória. Mas eu estou de short. Irmãs, vou explicar um negócio para vocês. A cabeça do homem é imaginária. Você pode estar com 3 shorts. Você está de vestido. Se você está de maneira indecente, você está fazendo o outro a pecar. É só não olhar, é só você não se vestir. Eu falo isso em nome de Jesus. Eu vou andar com a camisa aberta. Misericórdia, né? É barrigudo, nem dá, né? Tudo que nós fazemos, irmãos, eu preciso e você precisa entender que se nós estamos nesse processo de maturidade espiritual, nós precisamos entender que esse processo de maturidade é estabilidade, de maturidade, de estabilidade e integridade. Ele ocorre na experiência de cada um de nós. E sabe o que resulta? Na expansão do corpo, na expansão do reino. Numérica e de intimidade. E aí, sabe o que mais? Na edificação, no fortalecimento da igreja como um todo. Abra a palavra do Senhor aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ninguém aqui sofreu mais do que Paulo, amém? Ninguém. O que nós lemos aqui, açoites, preso, encarcerado injustamente, passando fome, naufrágio, ninguém nem chegou perto disso. Então nós temos total condição de continuar fazendo a obra do Senhor. E nós, dentro desse processo de estabilidade, nós possamos ser moderados em tudo que a gente for fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Se eu estou evangelizando uma pessoa, eu não vou ser extravagante em muitas coisas. Eu vou ser moderado no falar, no agir. Eu preciso refrear minha língua, porque eu estou sendo referência para o meu irmão. E se eu levar ele a pecar, eu estou pecando junto com ele. Lucas capítulo 16, eu já estou me terminando. Lucas 16, 10.
Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Conheci uma pessoa contratada para ser vendedor de uma grande empresa. Grande empresa. E o vendedor, a gente pega as notinhas e apresenta e a gente tem um reembolso. Existia uma prática muito comum entre os vendedores. Você chega no hotel, quanto que é o hotel? R$70. E aí o caixa fala assim, você quer fazer notinha de quanto? O que é isso? Você cobrar mais e você embolsar a diferença. Bom, você ia no restaurante, quanto deu? R$15. Você quer que faz notinha de quanto? E eu sempre achei aquilo muito estranho. Falei, não, é o valor que foi. E não, é que tem gente que coloca mais. Eu falei, mas isso não é comigo não. E um dos vendedores começou a fazer isso. E aí ligaram no hotel. Quanto é o hotel, a diária? A diária é R$70. Olha, tem uma notinha aqui de 90. É que alguns vendedores pedem para colocar mais. Obrigado. Esse vendedor, ele perdeu o cargo por causa de R$20. Nós somos cristãos e nós devemos prestar contas ao nosso Deus, porque dele nada fica em oculto. Provérbios capítulo 21, versículo 3. Fazer o que é justo é certo, é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. E para a gente terminar, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Entende que esse processo de estar carregando a sua vida da presença do Espírito Santo vai colocando essas coisas para fora, e a sua maturidade espiritual vai trazendo para você um progresso de estabilidade, de crescimento, de integridade, de um aumento de relação com o Espírito Santo de Deus, ao ponto de trazer resultados dentro do meio que você vive, conversão de pessoas, aumento de pessoas na igreja, edificação e fortalecimento dentro da igreja. Esse é o processo. Atos capítulo 2, versículo 47. Vocês já sabem de cor, não sabem? Dois, 47. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos ficar de pé. O pessoal do louvor não precisa vir não, pode ficar por aí mesmo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Oh, glória! Load está carregando. Se tiver cheio, vai jogando lá a lixeira, tudo aquilo que não presta.
tudo aquilo que está velho, tudo aquilo que já não deveria ter mais espaço na sua vida, vai só clicando e jogando para a lixeira. E aí depois você dá um Ctrl Alt Del, tá bom? O pessoal que entende um pouquinho já começou a rir, porque aí já deleta, não tem jeito de você recuperar mais. Você pode ir na lixeira, você pode fazer o que for, foi embora. E deixa Deus carregar da vontade dEle, da presença dEle, do fluir dEle, do mover dEle na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Então tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for de boa fama, usem, pratiquem isso. Tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Que seja assim na vida de vocês. Porque quando vocês falarem desse amor de Deus, as pessoas que estão ao redor, você vai ter autoridade sobre a vida deles, porque eles vão ver que verdadeiramente existe mudança. Pai, em nome de Jesus, estenda suas mãos, vamos orar. Como é bom e maravilhoso a Tua palavra, Senhor, e saber, Deus, que nós estamos caminhando, Senhor, e nesse processo, Deus, o Senhor vem colocando em nossas vidas, Senhor Jesus, uma nova maneira de viver, novas atitudes, novos comportamentos, Senhor, e aquilo, Senhor Jesus, que nós não estamos enxergando. Deus, o Senhor é bom, maravilhoso, fiel e galardoador, Senhor. O Senhor mostra aos nossos olhos aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos, Senhor Jesus, deixar de praticar, meu Pai. Louvado seja o Senhor por isso. Pai, nos fortaleça. Deus, essa é a nossa oração, nos fortaleça para que verdadeiramente, Senhor, nós possamos ser instrumentos do Senhor. Possamos ser mudados, transformados, Senhor Jesus, de glória em glória, Senhor Jesus, em dificuldade, em luta, Senhor, em guerra, Senhor Jesus, que são internas dentro de nós, mas que o Espírito Santo de Deus possa encontrar espaço, Senhor Jesus, em nossa mente, em nosso coração, em nossas atitudes, meu Pai, jogando aquilo que não presta fora e sendo transformados pela graça e o poder do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Deus, que nós possamos deixar, Senhor, esse fluir de Deus sobre nossas vidas, e que Deus, isso venha trazer em nós, Senhor Jesus, uma resposta de maturidade, de integridade, Senhor, de estabilidade em nossas vidas, Senhor, porque Deus, o que o mundo mais precisa ver, Senhor, é de manifestações reais do Teu amor em espírito, Senhor. Não são carros, não são riquezas, mas é de uma vida de intimidade com o Senhor Jesus, e aos olhos da carne, é impossível de enxergar, porque aquilo, Senhor Jesus, que é sobrenatural, somente podemos enxergar através do Espírito. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos orienta, que nos direciona e que nos fortalece. Obrigado, Deus, pela Tua mensagem que veio ao encontro, Senhor Jesus, dos nossos corações, e que, Deus, nós possamos praticar isso todos os dias. Em tudo que nós formos fazer, seja tudo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe vocês, mulheres, estejam aqui no sábado. E no domingo pela manhã teremos EBD a partir das 9 horas. E nós teremos o culto também a partir das 18. Deus abençoe vocês.